Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. O que será que acontece? O que será? Por quê? O que será que acontece? Ele parece tão bom. Ele é amigo, trabalhador. É um bom homem. É um bom homem. Amigo, companheiro, trabalhador, honesto, decente, não perde um único dia de trabalho e se dá bem com a mulher. A gente nunca viu o Benê brigando com a Marta. O casal se dava bem, morava muito tempo naquele bairro, morava muito tempo naquela casa. Marta era mulher respeitável, se vestia bem, educada, prendada, dona de casa, mas os comentários eram assíduos, frequentes. Todo mundo comentava e se perguntava: o que será que acontece? O que será que acontece? O que será que acontece? Ah, ele é sem vergonha. Sem vergonha? O Benê é um cara direito, sem vergonha. Ele permite, é sem vergonha. Ou será que tem outra história? O que será que tem por trás disto? Todos se perguntavam. Ela que não presta. Bem, se ela não presta, ele presta menos. Se ela não presta, ele presta menos do que ela. Mas por que estes comentários? Por que estes comentários? Ah, é um casal de sem vergonhas. Ele é sem vergonha, ela é sem vergonha. Ele permite. Ele permite o quê? Todo mundo sabia. Muita gente viu e via. Dinho era morador do bairro, não na mesma rua de Benê e Marta. Ele morava numa rua próxima. Dinho, 20 e poucos anos de idade, pouco dado ao trabalho, Dinho. Os vizinhos viam, por volta de 11 horas da noite, Marta abria a porta e Dinho entrava. O que ele ia fazer? 11 da noite. Vizinho tinha paciência, a pachorra de ficar esperando a saída dele. Dinho ficava até 2, 3 horas da manhã. 2, 3 horas da manhã. É amigo de luz apagada. Mas o marido tá em casa. Ah, então ele sabe, então ele fica vendo os comentários dia após dia. Dinho ia na casa de Marta, ela abria a porta, ele entrava. Depois de um tempo, as luzes se apagavam. Não era ficar vendo televisão, não era ficar batendo papo, não. Luz apagada, 2, 3 horas da manhã, Dinho saía olhando para o lado, saía sorrateiramente. Olha, boa coisa não é. No dia seguinte, Benê cedo saía para o trabalho. Que sem vergonha. Benê, o bairro todo o chamava de o sem vergonha.
A história correu de boca a boca. Todo mundo sabia, pelo menos 4, 5 vezes por semana, a porta da casa se abria, às 11 Dinho entrava. Ficava 3, 4 horas na casa e saía. O que ele fazia lá? 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 O que o senhor, a senhora, o que você está pensando? Ele fazia amor com Marta. E Benê? E o marido? E o marido? O marido não sabia. Marido não sabia? Como o marido não sabia? Como? De que forma? De que forma o marido não sabia? A história teria durado muito tempo se aquele fato não tivesse acontecido. A história teria durado pelo menos mais uns 2 anos se aquele fato não tivesse acontecido. O marido não sabia mesmo. O marido não sabia mesmo. Mas como não sabia? Se era dentro da casa dele. Marta, quem olhava para ela dizia: uma santa. Cara de anjo, jeito de anjo, mas era uma sem vergonha mesmo. E o marido, um coitado. A história que veio à tona. A história que veio à tona. Benê trabalhava de sol a sol, chegava esfalfado em casa, tomava um banho, jantava, via um pouco de TV, tomava um chá que a mulher preparava, tomava um chá que ele gostava e dormia. A mulher colocava sonífero, narcótico, ela colocava entorpecente para ele dormir, e ele pegava no sono, entorpecido. Toda noite no chá ela colocava sonífero. Toda noite no chá ela colocava entorpecente e ele dormia. Quando ele pegava no sono profundo, ela abria a porta e Dinho entrava. Dinho e ela ficavam na maior. O homem não acordava com aqueles comprimidos, com aquele entorpecente. O homem só acordava de manhã e olhe lá, ela tinha que chacoalhar. Ele não sabia. E aquela situação durou muito tempo. O casal não era um casal sem vergonha, ela era sem vergonha. Colocava sonífero, comprimidos para o homem dormir, até que aconteceu. Num determinado dia ou numa determinada noite, ela exagerou na dose de comprimidos e ele dormiu para sempre. Um ataque do coração motivado pelo excesso de entorpecente, de comprimidos. Um ataque do coração o levou. Quando pela manhã ela foi acordá-lo, ele estava morto. Chamaram médico não deu atestado, mandou o corpo para o SVO, Serviço de Verificação de Óbito, aonde se constatou o envenenamento. Ele foi envenenado, homicídio. Não, aí ela contou a história, não queria matar. Eu só queria transar com o Dinho. Eu não queria matar.
Eu já dava comprimido para ele há muito tempo. Eu não sei o que aconteceu. Eu não queria matar, eu até gostava dele. Ele era um bom marido. Eu dava comprimidos para ele dormir, para mim transar com o Dinho. Eu não queria matar. Ela foi indiciada. Homicídio culposo. E o Dinho também. Embora ele não desse os comprimidos, ele sabia, concordava, colaborava. Eles foram julgados. Ela foi condenada a 3 anos de prisão. Liberdade condicional. Dinho foi absolvido. Não ficaram juntos, não. Imagine, o Dinho a conhecia. Será que ela colocaria também para ele comprimido? A história daquele casal sem vergonha não era casal sem vergonha. Marta, ela colocava comprimidos para que ele dormisse. Ele dormia e ela transava. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Uma história que eu não esqueço. Uma história inesquecível. Ele odiava sua mãe. Tinha ódio, a culpava por seus fracassos, por seu sofrimento, por seus dramas, por seus traumas. Odair, cada vez que ele lembrava da mãe, ele sofria de frustração, era traumatizado. Também pudera a mãe, Dona Gracinha. Ele lembrava do nome e só o nome já o machucava. Só o nome. Quando ele via chegar Dia das Mães, ele odiava. Gracinha, sua mãe, aonde estaria? Ele não queria saber. O que ele sabia da mãe já bastava. Ele lembrava a sua infância. Ele tinha o que quando começou a lembrar? As lembranças de quando ele tinha o que? 5, 4, 6 anos. Ele não sabe exatamente a idade que ele tinha, mas ele lembra a mãe que chegava e falava: sai, Odair, sai, fica lá fora esperando a mãe. E a mãe recebia homens em casa. E a mãe recebia um e outro. Ele ficava do lado de fora ouvindo ai, 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 ai. Ele sabia o que estava acontecendo. E o pai, coitado, o pai que trabalhava, e a mãe que o traía, e o traía descaradamente. O traía com parentes, vizinhos, amigos, inimigos, conhecidos, desconhecidos. Odair, ele tinha vergonha. Na escola, quando ele começou a frequentar a escola, os amigos tiravam um barato dele. Sua mãe é a alegria do povo. Ele, coitado do pai, o pai sabia. Ele sempre se perguntou. O pai sabia. E a mãe era brava. A mãe brigava com ele, brigava com o pai dele. Ele odiava a mãe. Era vergonha dele. Quantas vezes ele estava dormindo e acordava com um barulho de cama rangendo, era a mãe, com outro homem na cama do lado. A mãe foi perdendo a vergonha, já não o tirava para fora de casa. Ele menino,
7, 8 anos presenciava as traições da mãe. O pai deveria saber. O pai era um fraco. O pai era um fraco. O pai fingia que não sabia. Odair imagina que sim. Odair acha que sim. Era impossível o pai não saber. Era impossível. A mãe que não tinha vergonha. A mãe que não tinha caráter. A mãe que não tinha decência. E um dia, um belo dia, a mãe deu-lhe um beijo e disse: tchau, filho, tô indo embora. E ficaram sabendo, todo mundo ficou sabendo. Ela foi embora com um vizinho. O vizinho que abandonou mulher e filhos e foi embora com gracinha. Dela não se soube mais nada. Que ela não ficou com o vizinho, não ficou. Depois de um tempo, o vizinho voltou para a mulher e para os filhos, mas ela não voltou. Ela não voltou. Dizem, perambula por ali, perambula por lá, estava no Rio, estava no Ceará, estava sei lá onde, mas o ódio ficou. Ela foi embora, mas o ódio ficou. O tempo passou. Odair viu a decadência do pai. Odair viu o pai começar a beber de se embriagar e cair. Até que o pai morreu. Morreu de tanto beber. Morreu de desgosto. Ou melhor, ele era um fraco. Morreu de fraqueza. Odair foi criado por uma tia. Tinha 13 e 14 anos, foi para a casa da tia. Odair não contava, mas ele, dentro de si, era traumatizado. Ele odiava a mãe. Ele odiava a mãe. Quando ele conhecia uma moça, a primeira coisa que ele fazia era comparar. Será que era igual à sua mãe? Será que era igual à sua mãe Gracinha, aquela moça? E se ele achava que a moça era fácil, se ele conseguia de cara o que ele tentava, ele já abandonava e odiava. Com Maria Helena foi diferente. Maria Helena era direita, às antigas. Maria Helena fazia questão de preservar a virgindade, de preservar-se de amassos, disso, daquilo outro. Talvez por isso Odair se apaixonou por ela. Com 22 anos, Odair casou com Maria Helena. Só que depois que casou, fez. Depois que casou, as intimidades aconteceram. E ele via a mãe. Ele via a mãe. Cada vez que ele fazia amor com a mulher, ele até evitava. Cada vez que ele fazia amor com a mulher, ele via a figura de sua mãe. Ele via sua mãe com este, com aquele e aquele outro. Ele se lembrava dos gemidos da mãe. Bastava a mulher fazer ai, 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 e ele se lembrava da mãe. Ele vai pegando o ódio da mulher. Ele vai comparando a mulher com a mãe. Será que nas saídas dele? Será que quando ele ia para o trabalho? Não, ele não queria filhos, não. Traumatizar crianças, não. Já bastava ele, que era super traumatizado. Ele pegou o birra, ódio da mulher. Quando a mulher se aproximava, se aproxima, lógico. Quando a mulher toda dengosa se aproximava dele, ele lembrava da mãe. Lembrava da mãe e falava asperamente com a mulher. De vez em quando ele fazia amor, mas não era prazer. Não era prazer que ele sentia. Ele sabia que estava errado, a mãe era uma coisa, a mulher era outra. Mas ele relacionava.
A mente dele igualava a mãe e a mulher. Ele sabia que era trauma, ele sabia que precisava de tratamento, mas tinha vergonha. Foi num belo dia, ou num triste dia, não um belo dia, foi num triste dia, quando ele chegou em casa, a mulher para provocá-lo sensualmente, provocá-lo sexualmente. A mulher estava de camisola bonita que ela havia comprado. Quando ele viu a mulher com aquela camisola, ele lembrou da mãe. A mãe que usava aquelas roupas. Será que a mulher havia recebido alguém? De repente, Odair, ele vê a figura da mãe e começa a bater na mulher. Começa a bater. Você tem que morrer, Gracinha! Você tem que morrer, Gracinha! Ele falava o nome da mãe e espancava. A mulher gritava desesperadamente. Vizinhos demoraram para tomar providências quando conseguiram arrombar a porta. Nossa, coitada de Maria Helena. Toda ensanguentada, ela estava no solo e por cima dela batendo desesperadamente Odair, que gritava: você tem que morrer, mãe! Você tem que morrer, Gracinha! Você tem que morrer, mãe! A mulher morreu. Ele foi levado à delegacia, aonde desvairadamente dizia ao delegado: doutor, eu sei que matar a mãe é um crime, mas minha mãe não prestava. Minha mãe não prestava. Na mente dele, ele havia matado a mãe. Depois eu não sei. Só sei que no dia ele pensou que havia matado a mãe. Matou a esposa, que não tinha nada que ver com isso. Traumatizado. Odair, traumatizado na infância, ele matou a mulher, tentando vingar o que a mãe tinha feito para ele e para o pai. Na Record, você ouve Gil. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Embora ela sempre tenha alegado inocência, ninguém acreditou na sua história. Embora ela tivesse sempre alegado: eu sou inocente, não sei como isto aconteceu, ninguém acreditou. Muito menos a polícia, muito menos o juiz, a história de Mariana. Mariana, moça bonita, sim, bonita, não extremamente bonita. Mariana, uma moça bonita. Ela era rica, não rica, nem tão bonita, nem tão rica, remediada. Vinícius era veterinário, recém-formado veterinário. Ele conheceu Mariana quando Mariana levou um gato na clínica aonde Vinícius trabalhava como veterinário. Vinícius ficou bobo por ela. Vinícius ficou com ela, que levou o gato dela na clínica dele. Ele ficou sem saber o que falar. Sabe quando a pessoa se apaixona de cara? Amor à primeira vista. Vinícius ficou encantado com Mariana. Mariana percebeu. O namoro começou naquele mesmo dia. O gato morreu. Mas o gato não faz parte da história.
Gato morreu, dane-se o gato. Vinícius se apaixonou por Mariana. Vinícius ficou, mas ele ficou gostando dela. Ficou apaixonadíssimo pela Mariana. Mariana bonita. Vinícius começa a se dedicar totalmente a ela. Resolve se casar em 2 meses. Quer casar comigo? Ah, quero, mas vamos dar um tempo. Ele apresenta ela na casa da mãe dele. Vinícius, a mãe dele era bem de vida. Sem ser rica, também era bem de vida. Uma mulher com joias, uma mulher que vivia bem, viúva, o pai dele tinha morrido. Ele resolveu, sabe, Vinícius não era bobo, mas se apaixonou, ficou bobo. Se apaixonou violentamente. Foi num dia, ele quis fazer uma surpresa. Ele foi no shopping. Ele foi num shopping encomendar as alianças. Ele queria casar. Ele estava tão apaixonado que ele não queria saber de outra coisa a não ser casamento. E quando ele foi no shopping, foi o maior choque da vida dele. Ele encontrou no shopping Mariana. Mariana estava com 2 colegas. E os colegas passavam a mão, beijavam, abraçavam. Mariana não era o que ele pensava. Não que Mariana estivesse traindo. Não sei se é trair. Com 2. Não era namoro. Era avacalhação. Era sacanagem. Era avacalhação mesmo. Um beijava, outro abraçava, outro punha a mão aqui, ali. No shopping. Na frente de todo mundo. Aquela era a mulher que ele estava apaixonado, que ele foi no shopping para comprar aliança. Ele ficou... Sabe quando a pessoa fica pasmada, parada, sem saber o que fazer? Ele ficou desse jeito. Ele, falo, não falo, se escondeu. De vergonha se escondeu. Puxa vida. Ele pensou que era uma santa, era... A mulher à toa, bem à toa mesmo. A raiva dele. O ódio dele. Ele gostava, mas odiava. Tem disso. Ele gostava, amava, mas odiava. Era um sentimento duplo. Ele gostava ainda dela, mas odiava. Odiava. Ele bolou uma vingança. Aliás, não foi nem bolada. A ideia veio na hora. 2 dias depois, a mãe dele havia preparado um jantar já pré-determinado, já pré-marcado. Ele não terminou, ele não falou para Mariana que ele viu ela naquelas condições, não. Não falou. Ele ficou enrolando porque ele amava e odiava. Ele falava, se eu falar, eu termino. Se eu não falar, eu me odeio. Sabe a pessoa na dúvida, falo, não falo? Digo, não digo? Ajo, não ajo? Ele, Vinícius, Mariana foi na casa da mãe dele. A mãe dele fez o jantar. A ideia surgiu quando Mariana precisou ir no banheiro. Uma casa da mãe dele assobradada. Mariana foi no banheiro, voltou. Foi quando a mãe dele paparicando Mariana, e ele, naquele momento, o ódio foi maior do que o amor. O ódio foi maior do que o amor. E a ideia veio assim. Ele subiu no quarto da mãe, pegou o relógio de ouro da mãe, pegou alianças da mãe, pegou alianças de brilhante, pegou joias da mãe, estava tudo dentro de uma caixinha.
Ele desceu sorrateiramente e colocou esta caixinha na bolsa da Mariana. Na bolsa da Mariana. Aquelas bolsas enormes que mulher perde tudo dentro da bolsa. Bolsa enorme, ele colocou essa caixinha com muitas joias, as joias da mãe dele. Mariana foi embora, ele levou Mariana, tal, isso, aquilo, outro. Aí ele recebe um telefonema, ele não morava com a mãe. Ele recebe um telefonema da mãe. Filho, sumiram as minhas joias. Ele estava esperando por esse telefonema. Ele estava esperando por este telefonema. Mãe, como pode ter sumido tua joia, mãe? Como pode? Sumiu o quê? Tudo? Nossa, mas entrou ladrão? Não, filho, a única pessoa que veio foi a Mariana. Não, a Mariana não faria isso. A Mariana não faria isso. Mas a mãe deu queixa. Liga pra polícia, mãe. Ele mesmo mandou a mãe ligar pra polícia. A Mariana não deve ser, mãe. A Mariana não deve ser. A mãe ligou para a polícia. A polícia notou tudo e inexplicavelmente investigou. Inexplicavelmente investigou. Tinha pista. A namorada do meu filho é a única pessoa estranha que esteve na minha casa. A polícia foi até lá. Mariana estava saindo. Mariana estava saindo com a mesma bolsa. Não preciso contar que a polícia pediu para revistar a bolsa e encontrou as joias. Chamou a mãe de Vinícius, que reconheceu as joias. Não preciso falar, não preciso dizer que Mariana foi autuada em flagrante. Mariana foi pra cadeia em flagrante por furto. E furto ainda qualificado como abuso de confiança. Mariana, ela ficou na cadeia. No julgamento tinha prova. No julgamento tinha prova e Vinícius deu uma de apaixonado. Não, ela não faria isso, tal, isso, aquilo, outro. Mariana cumpriu 1 ano e 3 meses de prisão. Só ela sabia que era inocente. Só ela sabia que era inocente, porque as provas eram todas contra ela. Vinícius um dia bebeu e contou para uma amiga de Mariana que ele havia se vingado desta maneira. Não adiantou. Ela tinha cumprido, já tinha cumprido. Ela odiou, ficou sabendo a certeza. E Vinícius falou, não falei nada, falei porque estava bêbado. A vingança de Vinícius. Mariana, 1 ano e 3 meses na cadeia. Pode acontecer. Pode acontecer. Não só pode acontecer, como aconteceu. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Foi numa bobeira. Foi numa bobeira, num momento de fraqueza, num momento de bobeira, que tudo aconteceu. Tudo começou ali. Elisa gostava de seu companheiro de trabalho, Zé Roberto. Ela tinha atração pelo Zé Roberto, mas Zé Roberto nunca olhou para ela. Olhou, mas não olhou com interesse, não olhou com atração, não olhou com tesão. Ele olhava para ela, conversava com ela na firma, era uma colega de trabalho dele. Elisa, 20 e poucos anos de idade, tinha paixão por Zé Roberto. Era aquela paixão reprimida, aquela paixão que não tinha razão de ser, porque Zé Roberto nunca havia dito uma palavra para ela.
Nunca e Zé Roberto era casado. Zé Roberto era bem casado. Um casamento estável, tranquilo. Casado com Marilda, uma boa mulher, bonita mulher. Um casamento sossegado, tranquilo. Zé Roberto não pagava aluguel. Zé Roberto não ganhava bem, mas não ganhava mal. Morava num apartamento que era do pai dele. Tinha uma vida sossegada, sossegadíssima. Gostava da mulher. Gostava, mas estava naquela fase do amor meio amortecido. 5, 6 anos de casamento. Foi numa festa de fim de ano. Foi numa festa de fim de ano que tudo aconteceu. Sabe a firma? As firmas dão festas de confraternização, de fim de ano, de saída de férias, de Natal, de Ano Novo. Numa churrascaria, aconteceu a firma, deu a festa ali. Aconteceu a festa de fim de ano da firma. Ele bebeu. Todo mundo bebeu chopes, vinho, etc e tal. Churrasco, carne, mais picanha. Aquele negócio, parabéns, abraço, feliz Natal, feliz Ano Novo, até a volta. Naquela noite, ele havia bebido. E bobamente, estupidamente, ele acabou ficando com Elisa. Ele acabou transando com ela. Tão logo terminou a confraternização, tão logo terminou a festa, eles foram para um motel. Para ele foi uma transa, uma ficada. Ele até se arrependeu, logo depois ele estava arrependido. A moça era da firma dele, ele era casado, a mulher ia desconfiar, ia chegar tarde em casa. Ele, no motel, nem esperou o amanhecer. Tenho que ir embora, minha mulher está me esperando. Mas Elisa, que já gostava dele, não viu aquilo apenas como uma transa, não. Não viu aquela ficada. Foi uma ficada. Ela não viu aquela ficada como uma ficada. Viu como início de romance. Como a realização de um sonho que ela acalentava há muito tempo. Ela começou a sonhar, o Zé Roberto é meu, Zé Roberto é meu, mas Zé Roberto não era dela. Zé Roberto até se arrependeu logo. Passou um período de férias, eles voltaram a trabalhar e Elisa estava toda melosa pro lado dele. Zé Roberto, como é que foi? Perepepé. Eu nunca esqueci, eu sobrevivi esses dias longe de você com as lembranças daquela noite maravilhosa. E esse papo furado. Só que Zé Roberto não estava querendo nada com nada. Não estava querendo nada com nada. Ele não falou claramente, até deveria ter falado claramente para ela, mas ele começou com desculpas. Logo a gente sai de novo. Ele, como homem, se achou maravilhoso. Ele, como homem, se achou o Pelé da cama. Ele gostou da paparicação que ela fez para o lado dele, mas não queria nada com ela. Logo a gente sai de novo, logo a gente sai, perepepé, você também é maravilhosa. E ela foi se iludindo com aquilo. E foi pegando no pé dele. Até na firma começaram aquelas brincadeiras. Pô, a Elisa tá apaixonada por você, Zé. A Elisa tá gamada por você, Zé. O negócio cresceu. Ele começou a acreditar certo que precisava dar um basta naquilo. Chegou pra ela e falou: olha, eu até que gosto de você, mas eu tenho meu lar, tenho minha mulher. Se eu não tivesse a minha mulher, se eu não tivesse a minha esposa, a Marilda é legal, eu gosto de você, mas a Marilda eu casei com ela. Meu Deus, Elisa ficou com aquelas palavras na cabeça dela.
se eu não tivesse minha mulher. Se você não fosse casado, perguntou ela dias depois. Se você não tivesse sua esposa, você ficaria comigo? Eu ficaria, mas minha esposa, ela é legal. Não é que eu goste dela, eu gosto, mas não gosto, sabe? Homem é enrolão. Todo homem é meio enrolão. Todo homem é meio assim. Eu gosto, mas não gosto, mas eu nunca gagueja, fala. Quis dizer, eu nunca ficaria com outra mulher no lugar dela enquanto ela fosse o que é. Elisa, a frustração dela. Elisa, na sua mente, ela começou a pensar, ele gosta de mim, só não está comigo porque tem a mulher dele. Só não está comigo porque tem a mulher dele. Não, ela não pensou em matar, não. Mas ela bolou um plano. Se ele tivesse uma decepção com a mulher, se ele tivesse uma decepção com a mulher, e ela bolou um plano. Elisa começou a espalhar na firma. Coitado do Zé Roberto. Sabe o que eu fiquei sabendo? Fiquei sabendo que a mulher dele trai ele descaradamente. Mentira. Mas sabe como é que é esse tipo de conversa? Esse tipo de conversa corre. Ou me contaram, não sei se é verdade, mas me contaram que a mulher do Zé Roberto põe um chifre nele, daqueles chifrões. Começou a correr esse papo. E começaram a olhar para o Zé Roberto. Zé Roberto, precisa prestar mais atenção em casa. Sabe quando se dá uma diquinha? Ninguém sabia de nada porque não tinha nada. Até que um amigo chegou pra ele e falou: Zé, tá correndo um papo aqui na firma aí que dá uma olhada na tua casa aí. Tá correndo... Quem falou? Não tem quem falou, porque ninguém sabia quem tinha falado. Começou com a Elisa, mas quem se lembraria que começou com a Elisa? É conversa que corre de sala em sala. Se olhar melhor a tua casa, ele fica com a pulga atrás da orelha. Ele fica com a... Até então ele não tinha o mínimo ciúmes da mulher, a mínima desconfiança e nem tinha motivos para ter. Mas agora, o plano de Elisa. Ele chegou na Elisa. Sabe o homem desconfiado que procura qualquer fonte? Elisa, você ouviu alguma coisa da minha mulher? Bem, eu ouvi, mas eu não sei de nada. Não deve nem ser, é fofoca de escritório. Mas o que você ouviu? Eu ouvi que ela sai com... Não ouvi nada. Não ouvi nada. Ele fica... Elisa, sabe o que ela fazia agora? Ela saía de madrugada, ia em telefones públicos e ligava para a casa do Zé Roberto. Quando ele atendia de madrugada, ela não falava nada, não dizia nada. Era como se fosse para a mulher, o homem atendeu, desliga. Quando a mulher atendia, ela falava, para de trair seu marido. A mulher, quem tá falando? Aí o Zé Roberto do lado, quem é? Era uma mulher nada, era homem. O cara já estava desconfiado. A Elisa começou a mandar flores para a casa do Zé Roberto em nome da mulher. Mandava flores para a mulher, como se fosse um homem mandando flor para ela, bombom para ela. Zé Roberto, quem mandou essas flores? Não foi você, bem? Eu mandei flores. Não mandei nada. A desconfiança dele. Zé Roberto, quem poderia imaginar que ele se tornaria tão terrivelmente ciumento? Elisa, o plano dela estava dando certo. O plano dela havia dado certo. Se não tivesse a mulher, ele ficaria com ela. Era o pensamento dela. Se não tivesse a mulher, ele ficaria com ela. Aquele dia,
aquele dia fatídico, Elisa tocou o telefone. Não era ninguém, a linha caiu. Mas Elisa, ela fingiu. Você tem certeza disso? Eu vou falar pra ele. Quem é que tá falando? A mesa dele era praticamente do lado dela. No escritório o telefone não era ninguém, a linha caiu. Mas Elisa já tinha na mente esse plano. Você tem certeza? Nossa, vai ser a morte dele. Mas você quer que eu fale mesmo? Tá bom. E ela olhando pra ele. Ele percebeu que se falava dele, não se falava. Mas ele percebeu que se falava, porque ela fingiu que falavam dele. O que foi? Olha, eu não queria falar, Zé Roberto, mas teve um telefonema aí que sua mulher tá com cara agora no apartamento de vocês. E a pessoa falou pra você tomar providência, porque tá um escândalo todo dia quando... Eu não sei se é verdade, eu acho até que é mentira. Zé Roberto saiu que nem um doido. Zé Roberto saiu que nem um doido. E naquele dia, Zé Roberto com 6 tiros matou a mulher. Matou o Marilda. E ele contou, ela me traía. De noite, a gente recebia telefonemas. O amante dela mandava flores, bombons. E culminou com o telefonema. Teve alguém aí, eu sabia que tinha estado alguém. Eu cheguei e ela começou a chorar como uma falsa. Mentira, mentirosa. A polícia descobriu, investigando assim casualmente, descobriu tudo. As flores foram à pista da polícia. Ela pagou com cheque. Ele teria descoberto facilmente se tivesse procurado. Tinha o cartão da floricultura. Mas matou a mulher inocente numa fofoca de uma amante de um só. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Uma história simplesmente fantástica. E cada vez que eu a conto, eu me arrepio. São histórias que a gente nem gosta de contar muito, porque são polêmicas. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Mas me juraram, os policiais rodoviários envolvidos nesta história juraram. Eles também nem gostam de tocar muito no assunto. Muita gente diz, foi miragem, isso é mentira, isso é invenção. Uma história. Era uma noite escura, tinha chovido e uma viatura da polícia rodoviária vinha por aquela estrada. De repente, que é aquilo? Que é aquilo? Uma mulher saía do meio do mato. Uma mulher subia, era uma ribanceira. Ela subia e acenava freneticamente com os braços. E gritava. Quando a viatura se aproximou, ela gritava: socorro! Pelo amor de Deus, socorro, socorro, socorro! Pelo amor de Deus, parem! Os policiais pararam. A mulher, ela estava toda manchada de sangue. A mulher estava ferida. Mas ela dizia: pelo amor de Deus, salvem meu filho, meu bebê, pelo amor de Deus, salvem meu filho, salvem! Os policiais queriam saber o que tinha acontecido. Ela rapidamente contou. Ela, o marido e o bebezinho. Eles estavam viajando. O carro, aí sim, os policiais olharam, viram a marca no chão, uma brecada, mas o carro havia despencado por aquela ribanceira. O carro havia caído lá no fundo,
E a mulher gritava: meu filho, salvem meu filho, ele vai morrer, salvem meu bebê. Aonde está, dona? O carro lá embaixo. Quando o carro ia bater, eu joguei a criança, dizia a mulher. Eu joguei meu filho, meu bebê, senão ele ia morrer também. Os policiais começam suas lanternas. Os policiais começam a procura. Cadê o bebê? Cadê o bebê? No carro? Não, no carro não. Eu joguei por aqui, deve estar por aqui. Os policiais, aquela escuridão, mas as lanternas iluminavam parcialmente. Havia trilha naquele mato do carro que caiu ali, do carro que foi lá para baixo. E procura. Meu bebê, salvem. A mulher chorava. Salvem meu bebê, salvem, pelo amor de Deus, achem e salvem. Ele vai ser salvo, eu tenho certeza. Ele precisa viver. Salvem o meu bebê. Ali foi a mulher mesmo. Foi ela que apontou o bebê ali. O bebê estava lá, estava ferido, caído, junto a uma pedra, o braço quebrado, um bebezinho. O que poderia ter uns 8, 9 meses. O menino ensanguentado, mas vivo. Ele está... Cadê a mulher? Ele está vivo. Vamos socorrer imediatamente os policiais. Cadê a mulher? Os policiais sobem correndo com a criança. Voltam por aquela ribanceira. Pelo rádio da viatura solicitam reforços. Olha, tem uma criança ferida. Tem mais gente no carro lá. Tem uma mulher aqui que pode indicar. Cadê a mulher? Dona, vem mais reforço, a gente vai salvar a criança. Pelo rádio, outras viaturas foram destacadas para irem até lá. Enquanto isso, aqueles policiais rodoviários, aquela primeira viatura, correm até o primeiro hospital. Chegam no hospital, a criança ferida. Mas os médicos disseram: tem jeito sim. O braço quebrado, alguns traumatismos, algumas fraturas, mas tinha jeito. Graças a Deus a criança podia ser salva. Os policiais ainda esperaram uns 10, 15 minutos. E os médicos confirmaram aquele primeiro diagnóstico. A criança iria ser salva. Nossa, graças a Deus, dá um alívio. Aquele alívio. Vamos dar a notícia para a mãe que está desesperada. E os policiais sobem novamente na viatura. Os policiais de novo sobem na viatura e vão voltar para aquele local. Que acidente terrível. E o marido da mulher? Será que o marido... A mulher, ela estava ensanguentada, mas eles viram a mulher. O marido não tinham visto, mas a esta altura, resgate e outras viaturas já deveriam estar no local. Os policiais, sirene aberta, tomam o caminho de volta, retornam, informam a base. Olha a criança socorrida. Não é que esteja bem, mas os médicos informaram: a criança vai sobreviver. Logo, a viatura chega no local do acidente. Já outras viaturas estavam ali também. O carro lá embaixo foi um oficial que chegou aos soldados, aqueles que socorreram a criança. A gente não encontrou mulher nenhuma. Que mulher é essa que vocês falaram? A mãe da criança? A gente não encontrou. Será que ela tinha desmaiado? Será? E no carro? No carro, 2 pessoas mortas. No banco da frente, um homem e uma mulher. Mas aquela que havia chamado a polícia, que indicou o local aonde estava a criança, cadê a mulher? Será que ela desmaiou? Procura! Noite escura, começava a chover de novo.
ela deve ter desmaiado, ou será que alguém havia socorrido? As pessoas mortas dentro do carro, 2 pessoas. Então, quando aconteceu o acidente, eram 4. O carro estava super batido. Foi quando os policiais decidiram dar uma olhada. Os policiais rodoviários, aqueles primeiros, eles tinham visto o carro de longe, mas não tinham visto ainda as pessoas mortas dentro do carro. Não tinham visto as pessoas mortas dentro do carro. Se aproximaram. O homem caído no volante, pescoço quebrado. E a mulher ao lado. A mulher ao lado. Um olhou para o outro. A perplexidade. Um olhou para o outro. Não era possível. Não era possível. Será que um balbucia sem saber? Era aquela mulher. Foi ela que chamou a gente. Não podia ter sido aquela mulher que chamou. Ela cabeça no acidente, na queda do carro. A morte dela deve ter sido instantânea. Não! Os policiais juravam. Foi ela que chamou a gente. Ela estava com essa roupa, ela veio, gritou, falou: salvem meu filho. É filho dela? É! Mas o legista que veio logo em seguida falou: a mulher teve morte instantânea. Se teve morte instantânea, como subiu a ribanceira? Como indicou aos policiais? Como pediu tão frenética e desesperadamente: salvem meu filho, salvem meu filho? Não tem explicação. Não tem. Quem foi a mulher? Os policiais pararam ali porque uma mulher subindo a ribanceira gritou. Pediu socorro, acenava os braços. Era a mulher que já estava morta. A mulher morreu na hora do acidente. Mas como se estava morta, veio pedir para salvar o filho dela. Os policiais juram. Eles viram a mulher e por isso pararam. Que explicação existe para isso? Não sei. Por isso que quando a gente conta, tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Ah, isso foi miragem, mas que tipo de miragem? Como os policiais poderiam saber do acidente? São histórias, são casos que ficam e são inexplicáveis, totalmente inexplicáveis. Um caso, a mulher que mesmo morta quis salvar e salvou o seu filho. A criança se recuperou. Um caso simplesmente fantástico. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro.